Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico: a depravação do mundo, sustentado pelo texto de Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2. Pela glória da justiça de Deus e como advertência para o mundo pecaminoso, antes da história da ruína do mundo antigo, nós temos um relato completo de sua degeneração, sua apostasia em relação a Deus e a sua rebelião contra ele. A sua destruição era um ato não de soberania absoluta, mas de justiça necessária pela manutenção da honra da autoridade de Deus. Neste ponto, nós temos um relato de dois fatores que ocasionaram a iniquidade do mundo antigo. Primeiro, o crescimento da raça humana. Os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra. Este foi um dos resultados da bênção, Gênesis capítulo 1, verso 28. Mas ainda assim, a depravação do homem e os abusos que praticou perverteram essa graça de uma tal maneira que ela foi transformada em uma maldição. Assim o pecado se aproveita das misericórdias de Deus para ser excessivamente pecaminoso. O texto em Provérbios 29:16 diz: quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões. Quanto mais pecadores, mais pecado. E a grande quantidade de transgressores incentiva os homens a pecar. Doenças infecciosas são mais destrutivas em cidades populosas, e o pecado é uma lepra contagiosa. Dessa forma, na igreja do Novo Testamento, quando o número de discípulos foi multiplicado, houve uma murmuração, Atos 6, verso 1. E nós descobrimos uma nação que foi multiplicada não para o aumento de sua alegria. Isaías 9, verso 3. Quando existe um grande número de famílias, estas precisam ser bem dirigidas para que não se tornem famílias iníquas. Segundo, casamentos mistos, verso 2. Os filhos de Deus, isto é, os membros da religião, que eram chamados pelo nome do Senhor, e chamados desta forma, desposaram as filhas dos homens, isto é, pessoas profanas e estranhas a Deus e ao serviço de Deus. A posteridade de Sete não se manteve por si mesma, como deveria ter feito tanto pela preservação de sua própria pureza, quanto pela abominação da apostasia. Eles se misturaram com a raça excomungada de Caim. Eles tomaram para si as esposas que escolheram. Mas o que estava errado nesses casamentos? Eles escolheram apenas pela aparência. Eles viram que elas eram bonitas e só olharam para esta particularidade. Eles seguiram a escolha que seus próprios sentimentos corrompidos fizeram. Tomaram todas aquelas que escolheram, sem procurar algum tipo de aconselhamento e sem qualquer ponderação. Porém,
a consequência foi comprovadamente ruim para eles. Casaram-se com esposas desconhecidas, prenderam-se a um jugo desigual com infiéis, segundo as Coríntios 6, verso 14. Isso era proibido para Israel, Deuteronômio capítulo 7, versos 3 e 4. Este foi o mesmo comportamento que ocasionou a infeliz apostasia de Salomão, 1 Reis capítulo 11, versos 1 e 4, e que trouxe consequências trágicas para os judeus depois de seu retorno da Babilônia, Esdras capítulo 9, versos 1 e 2. Note que aqueles que professam servir ao Senhor precisam ter o cuidado de casar tanto a si mesmos quanto aos seus filhos, dentro do limite da fé que professam, com a finalidade de agradar ao Senhor. O mal perverterá o bem muito antes do bem consertar o mal. Aqueles que se declaram filhos de Deus não devem se casar sem o consentimento dele. O Senhor jamais aprovará que os seus filhos se unam àqueles que agem como seus inimigos.